Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui presentes para o nosso estudo em grupo. O livro Nosso Lar. Capítulo hoje é o 29. A visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam no aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura, que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpe a minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: "Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence." Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: "Acuda-me, pelo amor de Deus! Tenho medo, medo!" E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: "Irmã Narcisa, lá vem ele, um monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmão. Não quero, não quero." "Calma, Francisco", pedia a companheira dos infortunados. "Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo." O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia à mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações: "Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja." "Estou vendo, Francisco", respondia ela, cordata, "mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo." "Esse fantasma diabólico", acrescentava a chorar, como criança provocando compaixão. "Confie em Jesus e esqueça o monstro", dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. "Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós." E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando intensa alegria no olhar. "Agora", disse ele, "fim da operação magnética, estou mais tranquilo." Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que a serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem, como o mal, em toda a parte, estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. "A quem se refere o doente?" indaguei, impressionado. "Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar?" A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: "Trata-se do seu próprio cadáver." "Que diz?" tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera. E neste triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas.
não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos, quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo, que lhe foi genitor na carne, está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes. Experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior às condições humanas, enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados aos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. Beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou, em seguida, entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são, agora, cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei, sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco esclareceu a velhinha atencioso. É o pesadelo de muitos espíritos sobre a morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante estes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos da carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o vôo. A semente é quase imperceptível. E, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Vamos ver as observações desse capítulo. Mais uma vez, vemos referências a aparelhos de comunicação. Aqui ele cita um fio. Então, deduzimos que fosse algo como conhecemos aqui no nosso plano, um tipo de telefone. 2. As imagens mentais podem nos parecer reais. É importante nos instruirmos para atendermos o que é realmente importante em nossas vidas. Devemos dar valor para os nossos conhecimentos e sentimentos, pois a matéria fica. Até mais, meus amigos. Até a próxima.